Olá, pessoal. Esse vídeo aqui é para falar sobre o nosso trabalho, que é a resenha, o texto sobre o livro do terceiro bimestre, que é O Pequeno Príncipe, né? Pessoal, a gente ainda não estudou essa matéria, resenha. Isso é um conteúdo que eu vou passar para vocês mais à frente, tá? Mas por enquanto eu já posso passar algumas informações, pelo menos para que vocês possam estar fazendo aí o texto sobre o livro, tá? Então, o que é resenha? A resenha é um gênero textual. E esse gênero textual, ele tem a função de apresentar uma obra, seja essa obra um livro, como é no nosso caso, ou uma série, por exemplo, ou um filme, ou uma obra de arte, enfim, é um tipo de texto que ele vai apresentar, ele vai falar sobre alguma obra, tá? O objetivo da resenha é apresentar para quem você quer que leia aquele texto. Então, o primeiro passo da resenha é você ler a obra ou você conhecer a obra que você vai falar, né? E até porque para você falar de alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa, né? Então, a ideia da resenha é que você vai apresentar para alguém. É como se você tivesse um colega e perguntasse: "E aí, você leu o livro Pequeno Príncipe?" Aí você vai falar assim: "Li". Aí a pessoa vai perguntar: "E como que é esse livro?" E aí você vai começar a falar: "Olha, se trata de uma história assim, assim, assado". E aí no final você fala: "Ah, eu achei isso e isso, gostei desse ponto, não gostei desse ponto, achei isso interessante". Então a resenha nada mais é do que você falar de alguma coisa que você leu, que você viu para um outro alguém. Só que você não vai falar, você vai escrever. E aí, na escrita, por ser um tipo, por ser um texto, né, um gênero textual, né, e o gênero textual ser um tipo de texto é, que tem características próprias, então você vai ter que seguir algumas, né, algumas regrinhas. E aí, no tipo de resenha, nós temos dois tipos básicos. Tem mais tipos, tá? Mas basicamente são dois, que é o tipo descritivo e a resenha crítica. Então, na resenha descritiva, o que você vai fazer? Você vai apresentar, obviamente, né, a obra, só que de uma forma mais objetiva, sem deixar transparecer tanto a sua subjetividade, aquilo que você achou, é, as suas predileções, tá? Então, é uma análise de uma obra, só que é uma análise mais objetiva, tá? Sem julgamento de valor. Então, você só vai dizer realmente do que se trata. Então, se eu te pergunto, você já leu O Pequeno Príncipe? Então, você vai falar, sim, já li, é uma obra assim, assim, assado, ponto. Sem falar muito o que você achou, enfim, sem colocar ali muito sua subjetividade. Agora, na resenha crítica, que é o que o trabalho está pedindo, que é para fazer um texto, só que é um texto que você deixa transparecer a sua subjetividade, ou seja, suas preferências, aí então esse é um tipo de resenha crítica, tá? É uma resenha crítica. E aí você também vai apresentar essa obra e vai dizer do que se trata, né, essa obra, ou seja, quem escreveu, né, faz um pequeno resumo ali do que
foi o livro, qual é a história, e aí você deixa transparecer nesse texto a sua subjetividade. Então, você faz um julgamento de valor daquele conteúdo ali do livro. Então, basicamente isso. A resenha descritiva é objetiva, você não faz julgamento de valor, você só vai dizer o que é e ponto final. A resenha crítica, sim, você faz o julgamento de valor, você coloca ali o que você acha, o que você percebeu daquele texto. Então, o que nos interessa nesse momento é a resenha crítica, tá? E aí, eu separei aqui como fazer essa resenha crítica passo a passo. Como a nossa resenha crítica ela tem que ter no máximo 10 linhas, então eu vou estruturar ela de uma forma que ela fique bem concisa, bem curtinha, porque é o que a gente precisa para agora, tá? Então eu escrevi uma resenha aqui de exemplo para vocês, de 3 parágrafos, tá? Que é o que a gente precisa para agora. Então, primeiramente, você tem que ler, né? Obviamente, tem que ler o livro, não adianta ver o filme, que o filme é muito resumido, então você não vai. E até porque esse filme, pelo que eu li na internet, eu não vi ainda esse filme, é bem diferente do livro, então eu indico que vocês leiam o livro, tá? Para vocês falarem de alguma coisa, para você fazer qualquer tipo de resenha, você tem que ler o livro. Beleza, já li o livro. E aí, qual que é a estrutura da resenha? Então, primeiramente, ela tem que ter um título, tá? E aí, o título fica aí a cargo da sua criatividade, tá? Você inventa um título aí. Eu inventei esse título. O Pequeno Príncipe, uma história que emociona. Então, assim, o título não pode ser muito grande, né? E, enfim, vai da criatividade de vocês. Então, tem que ter um título, tá? E aí, eu estruturei essa minha resenha em 3 parágrafos. Quem quiser botar mais parágrafos, pode colocar. Mas, né, eu sei que vocês não gostam muito de escrever. Então, eu coloquei aí 3 parágrafos que é o suficiente. Então, o parágrafo, né? Todo o texto, pessoal, ele tem que ter início, meio e fim, tá? Então, um parágrafo para o início, um parágrafo para o meio e um parágrafo para o fim, né? O parágrafo do início, você vai fazer um breve resumo ali daquela história. Você pode botar quem escreveu, né? Botar alguma curiosidade sobre o livro, sobre o autor, né? E aí você pode falar do que se trata aquela obra, qual é a história que está acontecendo ali, tá? Então, esse parágrafo é bem objetivo, tá? É um resumo mesmo. Então, eu comecei assim: o livro foi escrito pelo autor Le Petit Prince, não sei se assim se pronuncia, publicado em 1943. Então, olha as informações aí objetivas. Eu coloquei o nome do escritor e eu coloquei o ano que o livro foi publicado. E aí eu começo a dizer que conta a história de um piloto que cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loira e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante, reticências, né? Porque aí eu posso colocar mais algumas coisinhas ali e finalizar. Ou eu posso terminar aí também. Já fiz um breve apanhado aí sobre o que é a história. Um pequeno, bem pequeno mesmo, resumo, objetivo, né? Para introduzir, para contextualizar ali para quem que eu estou falando do que se trata a obra. E aí, no parágrafo do meio, eu posso me aprofundar em alguma questão que a obra aborda. Algum acontecimento, alguma questão que me chamou a atenção ali, algum trecho que me tocou, que eu achei interessante, tá? E aí eu coloquei assim: O Pequeno Príncipe, através de questionamentos simples e inocentes, aborda questões profundas que nos fazem refletir sobre a natureza humana, sobre nós mesmos. E aí eu peguei um trecho
Ó, matéria que nós estamos estudando. Quando eu pego um trecho de um texto, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar entre aspas para dizer que eu tirei aquele texto de algum contexto maior, tá? Então aí eu coloquei, né, o trechinho que eu peguei dentro de aspas. Só se conhece bem o que se cativa. As pessoas já não têm tempo de conhecer nada, preferem comprar tudo pronto nas lojas. Como não existem lojas que vendem amigo, as pessoas não têm mais amigos. Então, olha aí, eu peguei um trechinho, né? Eu comecei dizendo que ele aborda questões simples, faz questionamentos simples, né? Para falar de questões bem profundas que nos fazem refletir. E aí eu peguei um trechinho é, que traduz isso que eu quis dizer. Ele fazendo um questionamento, fazendo uma reflexão, né? Sobre por que as pessoas não têm mais amigos, porque elas estão muito consumistas e tal, né? Elas preferem achar tudo pronto do que perder tempo cativando as pessoas, cativando a amizade, tá? Então, esse meio, você pode pegar qualquer frase, colocar aí do texto, ou nem precisa, se não quiser pegar uma frase do texto, você pode se aprofundar em algum detalhe que te chamou a atenção ali e escrever um pouco mais sobre aquilo, tá? Então, esse foi o nosso parágrafo do meio. E o parágrafo do fim, você vai fazer um apanhado geral. E aqui, nesse parágrafo, você pode deixar transparecer a sua subjetividade. Por quê? Porque estamos falando da resenha crítica. A resenha crítica, você pode deixar transparecer as suas predileções, né, os seus gostos pessoais no texto. Não tem problema, se trata de uma resenha crítica, tá? E aí você pode fazer um parecer, né? Um apanhado geral do que você leu, do que você achou, o que mais você gostou. Então eu terminei assim. O Pequeno Príncipe é um livro para todas as idades. Ele usa uma linguagem simples e acessível para abordar temas complexos e profundos ligados à natureza humana. Talvez seja esse o motivo de ele ser um dos livros mais lidos no mundo. Então isso foi uma reflexão minha, foi um parecer meu. Isso aí eu não li em nenhum lugar. Isso aí eu que tirei essa conclusão. Lógico, eu tenho essas informações. Eu tenho a informação de que o Pequeno Príncipe é um dos livros mais lidos do mundo. Eu tenho essa informação. Essa informação é uma informação objetiva. Agora, eu tirei, a partir dessa informação, eu tirei a conclusão, né? Que por ele ter uma linguagem simples, talvez seja o motivo das pessoas gostarem tanto desse livro, porque esse livro é muito acessível a todas as pessoas. E aí eu tirei essa conclusão. Então, isso foi uma conclusão pessoal, uma conclusão minha. Mas eu poderia ter escrito de outra forma também. Eu poderia ter falado ali que eu gostei da leitura, por isso, isso e isso. Enfim, fica a critério de vocês, tá, pessoal? Vocês podem fazer isso de infinitas vezes. Então, resumindo, 3 parágrafos. Primeiro parágrafo é fazer um resumo sobre do que se trata a história. Conta a história de um pequeno príncipe, nananana, tá? Beleza. Segundo parágrafo, você se aprofundar em algum quesito, em algum aspecto ali que tenha te chamado a atenção, enfim, se aprofunda em alguma coisa um pouco mais. E no fim, fazer um apanhado geral contando ali o que você achou, né, de uma forma mais subjetiva. Repare, pessoal, não precisa você botar eu achei isso, isso, isso. Não precisa. Você pode escrever sem você botar eu achei, ó. Isso aqui, O Pequeno Príncipe, é um livro para todas as idades, né? Eu que escrevi, é minha subjetividade, mas eu não botei. Eu acho que O Pequeno Príncipe é um livro para todas as idades. Eu não precisei botar isso, tá? Eu só comecei. O Pequeno Príncipe é um livro para todas as idades. Eu afirmei isso, ok? Tudo bem, então, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Para perguntar alguma coisa.
se não ficou claro aqui nesse vídeo.